Bom dia, meu nome é Júlio César. Eu estou aqui para fazer um agradecimento ao Moré André Klein Rosa por estar hoje no grupo dele, por ele ter feito tanta coisa que tem me ajudado. E eu quero agradecer, inclusive, de ter feito o mapa cabalístico feito pelo Moré André Klein Rosa. Quero agradecê-lo por ele ter me ajudado. Quero agradecer a Deus por hoje estar trilhando o caminho da Torá, do judaísmo, da comunidade de Israel. Agradeço imensamente ao nosso Deus Criador Todo-Poderoso e convido vocês a seguirem o Moré André Klein Rosa, que muito pode fazer por vocês. Tenham todos um bom dia. Meu grande abraço. Então veja, Terrum é uma distância que deve se percorrer no Shabat. É lógico que aqui é uma questão muito mais dentro de uma lógica da linguagem dos ramos do que a religião mesmo cita. Não é o Shabat que nós entendemos dentro da Kabbalah, não é um dia, mas é um grau, por exemplo. Qual seria esse grau? Nós temos aqui, olha, na árvore sefirótica temos 10 sefirotes. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui você descansa, porque para chegar aqui no mundo espiritual já depende do Eterno. Então esse salto aqui para o mundo espiritual não depende de nós. Nós temos que trabalhar essas 7 sefirotes, tá vendo? Em cada nível. Aqui em Malhut 7 sefirotes, aí chegamos no próximo passo, que é Binah. Aqui, assim, cada uma desses trabalhos não tem nada a ver com guardar um dia da semana, tá? Isso aí não é o que a Torá está falando, porque não existe lógica disso. Deus, a gente já viu sobre que a criação do mundo não foi feita em 7 dias. Então, a gente tem, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia, sétimo dia trabalhamos. Paramos, porque aqui do mundo espiritual quem vai trabalhar agora é o Eterno. Por isso que não se deve entender, isso como algo literal. Então, é uma zona, um local, uma distância de cujo limite é proibido de ir no Shabat. Então se chama Terrum Shabat. Essa é a construção verdadeira da Kabbalah sobre esse aspecto do Shabat. Percebam, não é um dia, é um grau, E vai ser, realmente é impossível alguém trabalhar nesse Shabat, não é? Porque além de ter o Shabat do 7º milênio, esse Shabat que é muito, muito diferente do que as pessoas estão acostumadas e que sentencia muitas pessoas, às vezes, de deixar de fazer os projetos da sua vida, etc., porque
não entenderam ainda o sistema do Shabat, da Torá. Então aqui é a descrição da arca, né? Nós temos a parte superior da arca, a parte aqui, né, do meio. Essa imagem está tão pequenininha. Vou tentar aumentar mais ela aqui. É bem pequenininha. Aqui nós temos as divisões, né? A parte no telhado, a parte humana, né? A parte animal e a parte do lixo, né? A parte onde ficava toda a questão ali. Veja, 1, 2, 3, né? E aqui o mundo que nós estamos. 1, 2, 3, 4, 5. São os 5 níveis da alma, tá vendo? Então a arca são os 5 níveis da alma, não é literalmente uma arca. A gente tem aqui, ó, a medida da arca. A gente sabe que a gente tem um lâmede de medida, 30. O shin é o comprimento, a altura é 30 e a largura é 50. Unindo isso, a gente vai ter a palavra Oxon. Aqui eu tenho aqui uma descrição aqui embaixo, esse slide é antigo. Então veja, ó, pessoas, né, no verde aqui pessoas, depois o lixo, na verdade o lixo ficava aqui intermediário, tá vendo? E depois os animais aqui embaixo, eu acabei trocando aqui, veja, então existe toda essa questão. Aqui nós temos que na verdade não foi uma arca, mas um alfabeto que foi construído, que foi passado lá dos céus, para se descrever essas metáforas da divindade, está vendo? E aí a gente vai dividir elas aqui, isso a gente vai estudar mais na frente. Então veja, quando a gente está aqui agora, na nomenclatura, então a gente entendeu que lixo, na verdade, seguir não é aquilo que a gente imagina, né? Na verdade, seguir é igual lixo. O que são lixos? O que vocês acham que são lixos? São igual a, seguir é igual a lixo, e lixo é exatamente igual a desejos impuros. Então, a questão aqui dentro é mais uma metáfora para o entendimento dentro da alma do homem, então, ou seja, esses seguintes desejos impuros que estão localizados, que estão dentro dos desejos puros. Então, muitas vezes as pessoas não percebem isso, e dentro dos seus desejos puros, né, estão desejos impuros. Então, esse é o papel da Kabbalah, é desejar que essas partes impuras saiam de dentro desse desejo puro. Nossa tarefa, né, é repará-los gradualmente, corrigir o lixo, o quilim, o seguinte, perdão. Este termo deriva de sag, pois tais desejos aparecem em resultado da quebra dos quelins do mundo de Nekudim. Sag é aquele nome que tem gematria 63, não é? E esse nome com gematria 63, ele acaba então partindo lá dos mundos de Nekudim, que a gente vai o Nekudot, né, que a gente mais para frente vai também saber. Enfim, então os desejos apareceram no resultado da quebra dos Kelim do mundo Nekudim, que se referem a um sistema de Partsufim, de Partsuf Sag, ou seja, são pedaços de Sefirot, são partes de Sefirot, e todas essas Sefirotes elas estão dentro de nós, né? E então o termo seguinte passou da Cabala para o hebraico falado. Então essa é uma questão que a gente depois vai ver com mais carinho, mais profundamente. É só uma nomenclatura. Então, uma abreviação, né? Uma abreviatura também é a forma que nós usamos para expressar algumas linguagens. Agora o char, né? O char é o que nós falamos ontem, ele é essa palavra,
E ele está escrito exatamente com 2 letras. Ele é escrito vai ser escrito assim, dessa forma. A gente tem um CAF aqui final, e esse CAF ele se estica no final da letra, né? No final da palavra, perdão. Então, ó, nós temos um CAF, deixa eu botar o CAF aqui para vocês verem, para quem é mais novo. Então, aqui nesse sistema aqui, ó, esse CAF teria que estar aqui, mas ele é a mesma letra, só que ele esticou a perninha para baixo, tá vendo? Sempre que essa e algumas letras sofites, que são 5, estiverem no final da palavra, elas vão ser esticadas. Então vamos ver a gematria aqui. Aqui nós temos exatamente 300 do Chile, mais 20 aqui do RAF. Então nós temos 320. Cada uma das letras representa. E aqui então a gente vê a importância da gematria, porque na gematria esse char, não é? São fragmentos do vaso quebrado. Vamos colocar aqui então. Aqui é igual, vai ser aqui a palavra char, igual. A próxima é chamado de rapar. Então rapar que vai ser 288 fragmentos de 288 fragmentos do vaso quebrado, ou seja, da alma geral que é Adão. Veja, aqui não é, nós temos uma questão muito profunda. Veja, esse fragmento do vaso que é Adão, ele fez toda a humanidade. Então, essa humanidade somos todos nós. Todos vieram a existir depois de Adão. E, de uma certa forma, todos vieram depois, são descendentes de Noa. Então, aqueles que são descendentes de Noa, eles são todos nós, né? Todos os seres humanos. E essa quantidade de vasos, né, que se pode consertar, das 613 partes da alma, 288 são os fragmentos que a gente pode consertar. Então, além disso, não tem como consertar. Por isso, nós estamos no Ticum, né, durante 6.000 anos, esse Ticum. Então, só poderemos consertar o Ticum em 6.000 anos, que é exatamente ali a questão da construção da Torá, e o 6.000 ano é que é realmente o Shabat. Isso está explicado de várias formas no nosso canal, com várias geometrias dentro do hebraico, mostrando esse Shabat, que aí sim nós chegamos no Shabat do milênio, que só aqueles que estudaram a Torá vão estar lá. Então, esses 288 fragmentos é o que nós vamos corrigir, não é? Dentro desses 6.000 anos, subindo 6.000 degraus da escada espiritual. Ou seja, pegou-se a Torá, uma Torá para cada era. A primeira era de Touro não era a Torá igual a de Moshe, mas já existia a Torá. Ela não estava colocada no papel, mas Abraão já conhecia essa Torá. Depois, na época de Moshe, porque quem passou na verdade, para Abraão foi Noa. Depois Abraão passa para os seus filhos vão passar para outros e para outros. Observe que o Abraão em si, ele teve filhos que foram lá para as bandas do Oriente, etc. E lá eles têm uma outra cabala muito misturada, mas tudo saiu de um tronco só. Muito bem. Então aqui sabemos que esses fragmentos só poderão
ser corrigido, né, na totalidade depois desse tempo, em que a nós cabe durante 6.000 anos corrigir esses fragmentos. Isso significa que essa subida espiritual da Cabala, ela não é uma corrida para a pessoa ficar desesperada, não é para a pessoa, agora como é que eu vou fazer isso e aquilo. As pessoas que estão começando a estudar agora são Beoni, são pessoas que não são tzadik. Então elas são Beoni, elas são intermediárias, que é a maioria das pessoas que vão ser salvas. Então, se ela quiser chegar a um nível de tzadik, ela tem que estudar alguns anos, tem que estudar, tem que entender. Não é como a gente vê por aí, que uma pessoa vai para um lugar, já chega lá, já é ungida, já é batizada, já não. Enquanto você vai consertando, são 6.000 anos para consertar dentro de cada homem, que é a parte de um vaso maior que Adão. Cada um tem a responsabilidade com seus fragmentos, então nós temos 6.000 anos. No estudo de Kabbalah, você vai consertando devagar. O próprio Eterno vai trabalhar com você, pode ficar despreocupado. Ele vai dentro de você, se tiver que apertar um pouquinho mais aqui do lado direito, ele vai apertar. Se tiver do lado esquerdo, ele vai apertar. Se você não conseguir entender, ele vai criar uma situação complicada. E assim vai sendo, até que você vá consertando. A questão aqui é você compreender e entender. E é por isso, por causa desse rapaz, que a gente vai ter a questão do Leven Haeven, que é o que nós conhecemos, né? Essa gematria vai dar 32, né? Leven Haeven, que é a palavra leve, que é Beit Lamed, que é a primeira letra da Torá e a última, vai dar 32, né? São os fragmentos que Malhut quebrou, e estes fragmentos de Malhut não podem ser corrigidos e transformados em altruístas. Só é possível refriar-se de usar esses desejos. Leve Haeven é corrigida apenas depois desses 6.000 anos, isto é, quando o próprio Criador corrige os 288 fragmentos no interior do homem, quando então se torna totalmente altruísta e ele recebe o nome de Leve Bassar. Então veja, Leve Bassar é coração de carne. A gente tem algumas histórias na Torá que vão explicar isso. No Eterno, ele deu um coração de pedra, né? Veja, então todos nós somos o faraó e temos um coração de pedra, né? É um coração que não é um coração, né, como nós queríamos ter, um coração duro. Por quê? Isso tem uma explicação, eu vou te explicar o porquê disso. E que leva as pessoas a serem sentenciadas muitas vezes a não entender a Torá. Nós temos um coração aqui, esse coração, ele é exatamente, não é, de pedra. Deixa eu tentar botar aqui deixa eu ver se eu lembro, né? O nosso coração, enchimento da forma, texturas, lembrei. Talvez, não tem uma imagem aqui de pedra, mas vamos botar essa aqui. Isso aqui parece como uma pedra, olha lá, o coração de pedra, tá vendo? Esse coração de pedra, ele é o que nós temos. Por isso que diz que Deus endureceu o coração do faraó, do ego. O que é o faraó? O faraó é o ego. O ego que está aqui dentro do coração do homem. Esse ego, sem esse ego, o homem não vive. Ele não pode levantar de manhã, ele não pode desejar construir uma casa, ele não pode desejar evoluir, ele não deseja, sabe? Ele não deseja nada. Então o ego, ele é extremamente necessário. Sem ele, a gente não consegue fazer nada nessa vida.
porque é isso que define. A questão do coração de pedra nesses 6.000 anos foi exatamente para que acontecesse o Tikkun. Quando Deus ele está fazendo isso, ele está aprendendo, fazendo a nossa alma aprender a viver dentro desse corpo. Veja, por isso que nós trocamos de roupa várias vezes. Conforme nós vamos trocando de roupa, nas reencarnações que tem dentro da Torá, não se preocupe, você que está chegando agora, que depois a gente vai explicar isso muito profundamente, com uma base de 1.000.000% de certeza. É um assunto escondido dentro da Torá e está dentro dos segredos da Torá. Então, se Deus ele dá um coração de carne, vai acontecer como no caso dos filhos de Aarão. Eles queriam se fundir com a divindade, eles não tinham ainda entendido a questão toda. Então eles acenderam um fogo estranho, eles queriam se fundir com a divindade. Imagine que todo o universo é um grão de mostarda na presença de Hashem. Ou seja, se você pegar toda a parte do universo, todo o universo em si, ele aqui dentro, né? Vamos botar aqui, isso aqui vamos fazer de conta que é um círculo que é o universo. Então dentro desse universo aqui, ó, o homem, deixa eu fazer diferente. Vamos fazer que isso aqui é o todo, não é? Não dá pra gente botar tudo, mas vamos fazer aqui hipoteticamente, fazer aqui. E aí o universo seria um pontinho dentro do eterno. Um pontinho. O eterno não tem fim. A gente também não tem como botar um pontinho. Como é que se diz? A gente não tem como desenhar aqui no papel, porque esse grão de mostarda que vai estar aqui é, na verdade, o universo em relação ao eterno. Tá vendo? Não dá pra gente definir. Ó, então veja. Todo o universo dentro do eterno é esse buraquinho aqui. É como se ele pegasse uma agulhinha, mal comparando, na frente do mar, dos mares, né? Então, dos oceanos, ele fizesse assim, um buraquinho nele, essa luz dele desceu, né? Essa luz desceu, aí agora eu vou usar o maior como se fosse o menor. Esse maior aqui eu vou usar como se fosse, ele deixou um fio de luz descer, e esse fio de luz criou tudo aquilo que nós conhecemos e não conhecemos. A gente conhece muita coisa, não conhece nem todo mundo físico. Então essa luz que ele fez descer dele foi criando aquilo que ele não era. O que ele não era foi sendo criado, ou seja, esse fio de luz, e aqui agora a gente tem que mudar a intenção, porque aqui é escuro, né? É muito escuro, e aqui é claro. Então, ó, deixa eu... Esse fio de luz que ele criou desceu os mundos superiores, lá, e fez com que toda a vida existisse. Isso que nós chamamos de Titsum. Ele se tirou, ficou tudo escuro, e esse fio de luz que chega até nós aqui, que alimenta, a gente está falando um fio de luz, mas é fora do comum. Se o fio de luz desce, ele atravessa tudo de novo, chega no eterno de novo, e aí acabou-se tudo. Dividiu a realidade, dividiu tudo que nós conhecemos, etc. Então veja, a questão de ter um coração de pedra nesses 6.000 anos faz com que a gente não faça isso, se funda com o eterno. Imagine a nossa consciência, no nível que nós estamos, se fundir com o eterno. Ficaria complexo, nós nos perderíamos. Após os 6.000 anos, quando o corpo estiver consertado, então Deus ele vai mandar o coração, não é? Esse coração, que vai ser o coração, ó, de carne, tá vendo aqui? Vamos aqui, ó, um coração de carne. Aí sim, ó, um coração pulsante. Não é o coração que a gente imagina, tá? Não é aquele coração que é desse coração de carne. Esse vai também, se não acordar na ressurreição, porque as pessoas que estão entendendo o processo, tá vendo? Estão entendendo, vocês estão entendendo o processo, vocês vão poder ver esse coração de todos os ângulos possíveis, olha lá, ó, porque vão conhecer essa Torá, vão conhecer o verdadeiro e único Deus, tá vendo?
Mas agora não, agora é coração de pedra mesmo. Então, tudo que nós vamos construir tem uma certa dificuldade, tem pensamentos contrários, muitas vezes tem um pouquinho de algumas coisas que são fora do contexto da Torá. Enfim, achamos que Deus não está no controle de tudo e aquela coisa toda. E às vezes nos sentenciamos às situações ao nosso redor.